Ações da campanha Setembro Dourado são avaliadas na reunião da Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Polícia Rodoviária Federal registra queda no número de acidentes graves nas rodovias. Duas faces da cidadania é tema de exposição fotográfica. No estúdio, vou conversar com o advogado Fernando Pinto, filiado ao Partido Novo. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com uma notícia animadora sobre a geração de emprego. O Rio Grande do Norte tem conseguido reverter o quadro negativo no mercado de trabalho registrado nos últimos 5 meses deste ano. É que de junho a agosto, a diferença entre admissões e demissões foi positiva. Somente em agosto, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério da Economia, o saldo positivo foi de 3.739 novas vagas de trabalho, o maior dado do ano. No Rio Grande do Norte, o segmento com maior abertura de vagas em agosto foi a agropecuária, com 2.551 vagas. Em seguida, vem a indústria de transformação, com 1.046 postos de trabalho. O terceiro segmento com maior volume de geração de novas vagas foi a construção civil, com 122. Agora, fique por dentro dos projetos de lei e assuntos debatidos na sessão ordinária desta quinta-feira. Cobrança de implementação da emenda impositiva aprovada em dezembro de 2018, que destina R$500 mil para o vídeo monitoramento da Zona Sul. Esse foi o assunto de abertura do pequeno expediente no pronunciamento do vereador Klaus Araújo. Nós aprovamos em dezembro a emenda, foi combinado inclusive com a secretária Damires. A secretária Damires fez o pagamento dessa emenda para a secretaria competente a realizá-la, que é a Secretaria de Defesa Social, que a titular é a delegada Sheila. Nós tivemos com Sheila, ela disse: Klaus, estou esperando só o orçamento ser repassado para cá. Então nós estamos cobrando porque isso foi no final do primeiro semestre, nós já estamos quase em outubro e a emenda não foi implementada. É um projeto que vai ajudar a segurança da Zona Sul, é um projeto piloto que nós queremos estender para Natal toda. A sessão ordinária desta quinta-feira foi aberta com a votação do projeto de autoria do vereador Franklin Capistrano. A matéria, aprovada em segunda discussão, estabelece normas e diretrizes para estimular pessoas jurídicas a contribuírem para melhorar o ensino público municipal. As empresas que têm interesse de servir a cidade, mas servir mesmo na área de educação, escolas, creches, alunos do primeiro grau, de uma maneira geral, investir em obras, por exemplo, reforma de uma unidade, reforma de uma quadra, reforma de uma sala de aula, investir. E aí teria transparência para a sociedade, para o município, desse trabalho social, daquela entidade ou daquele segmento do particular, privado, que ela está contribuindo também para Natal crescer. Outro projeto aprovado em segunda discussão altera a Lei Municipal 6.724/2017, que determina a obrigatoriedade de clubes e associações de grande circulação terem salva-vidas de prontidão. O autor da matéria, vereador Kleber Fernandes, falou o que motivou a alteração da lei. Nós somos procurados pela família de Ana Tereza Jacome, que foi uma criança que veio a óbito em uma piscina de um clube aqui da capital, exatamente pela falta dos primeiros socorros, da prestação desse atendimento por profissionais habilitados que não tinham no clube onde essa criança veio a óbito. Então, além de ser uma homenagem à família e à criança que veio a falecer em virtude disso, também é uma forma de, através desse projeto de lei, chamar a atenção da sociedade e das instituições que tenham clubes e piscinas, etc., que possam promover o efetivo cumprimento dessa lei.
As ações desenvolvidas na campanha Setembro Dourado de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil foram avaliadas na reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. O encontro aconteceu no plenário da Câmara. Quando descoberto precocemente, as chances de cura do câncer infanto-juvenil pode chegar até a 70%. O diagnóstico prematuro hoje é possível graças às campanhas de conscientização como a do Setembro Dourado. Há quase 3 décadas, Gilda Ribeiro atua como voluntária e sabe da importância do diagnóstico precoce. Graças à divulgação desses sinais é que nós chegamos aonde estamos. Porque mais ou menos há quase 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não existia o diagnóstico precoce e a cura do câncer infanto-juvenil girava em torno de 30% só. 70% das crianças morriam. Hoje é exatamente o inverso. Morrem 30% porque elas não sabem, não têm o conhecimento desses sinais, que é de uma importância enorme. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer foi uma das instituições filantrópicas que participou da reunião da Frente Parlamentar. Casas de apoio e hospitais de tratamento do câncer infanto-juvenil também contribuíram com o debate. Quando se lança uma campanha dessa, desperta a população toda como um todo. Avós, pais, etc. Então todo mundo fica atento. Acho que é importante demais e pela importância que tem a criança na nossa sociedade, é o nosso futuro. Há 24 anos, a Casa do Valpaiva realiza no estado esse trabalho de prevenção. A casa é pioneira na divulgação de campanhas na televisão. Cada vez mais a gente está vendo o engajamento da população e o engajamento das secretarias municipal de saúde, de educação, de ação social, os colaboradores. É preciso continuar essa luta. Nós, como da Casa do Valpaiva, junto com o GAC, Hospital Varela Santiago, Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, então vamos continuar e nos abraçar cada vez mais e parabenizar a todos por isso. Representantes de secretarias municipais fizeram um balanço sobre as ações realizadas no mês de setembro. A coordenadora de saúde da criança do município destacou a realização de uma capacitação com formação continuada dos profissionais de saúde. Neste ano, nós tivemos adesão espontânea das unidades de saúde para agregar, no sentido de agregar, de buscar no próprio território e nas outras instituições apoio e desenvolver ações com o apoio das instituições do GAC, da Casa do Valpaiva, da própria UFRN, da Liga, do Varela Santiago. Já no fim da reunião, a Frente Parlamentar homenageou as instituições, hospitais, unidades de saúde e escolas que se engajaram na causa. A presidente da frente, a vereadora Júlia Arruda, falou sobre o momento. Nós, enquanto presidente da Frente Parlamentar, enquanto autora da lei que instituiu o Setembro Dourado, fico muito gratificada por ver que a nossa campanha tem tomado cada vez mais proporção, aderido aí o maior número de parceiros e hoje fizemos também uma sessão especial de homenagem a todos os parceiros que colaboraram nas suas unidades básicas de saúde, nos seus centros municipais de educação infantil, no centro de referência e assistência social, as instituições presentes e parceiras. Então é um momento de gratidão a todos que direto ou indiretamente colaboraram para a divulgação da campanha do Setembro Dourado aqui em Natal. 118 pessoas morreram no ano passado vítimas de acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte. Apesar desse triste número, a Polícia Rodoviária Federal aponta uma redução no número de acidentes graves nos primeiros 8 meses deste ano. Mesmo assim, o alerta das autoridades continua sendo pelo respeito às leis de trânsito. Com o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida, foi encerrada a Semana Nacional do Trânsito, campanha educativa que aconteceu de 18 a 25 de setembro e envolve órgãos de trânsitos estaduais e federais. O balanço foi considerado positivo pela Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte. A gente tem observado uma redução no número de acidentes, acidente grave principalmente, feridos e mortes. Isso se dá em função das ações que são feitas, tanto ações educativas
ao longo de todo o ano, não só nesse período de 18 a 25, que é o período de reflexão nacional, muito importante inclusive, onde se busca sensibilizar as pessoas para a mudança de hábito. A gente faz um trabalho permanente e, além disso aí, o mais importante é o rigor na fiscalização. Desde 2016, o número de acidentes nas rodovias do estado vem diminuindo. Em pesquisa divulgada pela Polícia Rodoviária Estadual, de janeiro a agosto de 2019, houve uma redução de 61% no número de acidentes, 25,3% no número de mortes, 16,88% no número de acidentes graves e mais de 10% no número de feridos. Segundo Roberto Cabral, a má educação dos condutores e o desrespeito às leis de trânsito são os maiores causadores de acidentes. Mais de 50% das mortes registradas nas rodovias federais aqui no estado envolve ocupantes de veículos de duas rodas. Quando eu falo que veículos de duas rodas são motocicletas, ciclomotores e motonetas. Então a gente tem focado muito a fiscalização a esses veículos. Por quê? Porque a principal índice de morte relaciona essas pessoas que descumprem as normas. Aqui no estado, 4 rodovias merecem atenção especial na fiscalização pelo grande número de veículos que circulam diariamente. São elas a BR-101, a BR-304, a BR-226 e a BR-406. Dalton Luiz é chefe da base da PRF em São José de Mipibu. Ele destaca as principais infrações encontradas e deixa um conselho para os condutores que circulam pelas rodovias do estado. As principais infrações ao Código de Trânsito são aquelas de ordem administrativa, por exemplo, o não licenciamento, e as infrações que ocasionam acidentes graves, como excesso de velocidade. O principal conselho que nós temos a dar para os condutores é que eles obedeçam às normas de trânsito. Se eles obedecerem às normas de trânsito, nós não teremos acidentes. É simples assim, porque a principal causa de acidentes é a desobediência às sinalizações. Está em vigor um regime especial para a quitação de débitos relativos aos tributos municipais em Natal. Os contribuintes que quiserem se regularizar junto à Secretaria Municipal de Tributação com melhores condições de pagamento devem correr, pois a primeira fase com vantagens e descontos chegam até 60% no valor dos juros e multas e será encerrada na próxima segunda-feira, dia 30. Em algumas situações, os débitos podem ser parcelados em até 60 meses. Mais informações sobre essa política de renegociação pelos telefones da CEMUD. Anote aí, 3232-8882 ou 3232-8884. Um dos mais renomados fotógrafos do Rio Grande do Norte lançou, nesta quinta-feira, uma exposição para celebrar o encerramento da campanha Setembro Cidadão. Luísa Mendes tem mais informações. Infância e meio ambiente são as duas temáticas que marcam a mais nova exposição do fotógrafo Canidé Soares. Essa exposição chamada As Duas Faces da Cidadania, que inclusive faz alusão à campanha do Setembro Cidadão, momento da gente falar de cidadania. Falar do meio ambiente, falar de infância é falar de cidadania, né, Canidé? E é uma forma da fotografia contribuir com essas questões, né? Eu fico muito agradecido e honrado em ter sido convidado por doutora Lígia e doutor Jarbo, que são as pessoas que estão envolvidas com a organização desse evento, né? São uma temática bacana, onde eu mostro nessa exposição 10 fotos. Uma parte delas são da questão do mangue, do Rio Potengi, a outra é das crianças em seu estado vulnerável, né? Então é uma forma bacana de a gente sensibilizar as pessoas para que pensem nessas questões, nessas duas questões, e para que no futuro a gente tenha uma situação, uma realidade diferente, né? Muito melhor do que a atual. Muito bem. Agora me fala o seguinte, essas fotografias, todas elas foram tiradas aqui na capital potiguar ou você foi aí percorrendo o Rio Grande do Norte? Não, são todas aqui do Rio Grande do Norte, o mangue no Rio Potengi e as crianças aqui em algumas comunidades. Aqui da capital. Isso. Vamos passar o serviço então? A exposição está aberta a partir de hoje, vamos falar o local, a hora e convidar o pessoal que está em casa. A gente tem a abertura hoje a partir das 17 horas e ela segue até o dia 5 de outubro,
quando as pessoas podem visitar no horário comercial do Shopping Cidade Jardim e aberto ao público em geral, gratuito, não tem taxa nenhuma não, lá no seu estacionamento. Muito bem, obrigada, Canindé, e parabéns aí pela iniciativa e pela ação. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Personalidades que fizeram parte da antiga Escola de Comércio foram homenageadas na Assembleia Legislativa pelo centenário da escola. O vereador Ranieri Barbosa representou a Câmara Municipal. O centenário de fundação da Escola de Comércio foi lembrado durante sessão solene na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Criada em setembro de 1919 como Escola Estadual Professor Ulisses de Góes, alcançou na década de 40 a categoria universitária, quando mudou o nome para a Escola Técnica de Comércio de Natal. Deu origem à Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais de Natal, posteriormente incorporada ao UFRN. Durante a solene, foram homenageadas 9 personalidades, 2 in memoriam, pessoas vinculadas à instituição e à contabilidade, profissão do propositor da homenagem, o deputado estadual George Soares, e também do vereador Ranieri Barbosa. Além de representar a Câmara Municipal no evento, o parlamentar também representou o pai, Arquibaldo Barbosa, homenageado por pertencer à primeira turma com formação superior. Meu pai, Arquibaldo Barbosa, sendo homenageado pela Assembleia Legislativa no centenário da Escola Técnica de Comércio. E a turma dele foi a primeira turma dos que conseguiram concluir e se tornaram de nível superior. E papai foi aluno dessa escola centenária que tem uma grande representatividade na nossa cidade natal, que é a antiga Escola Técnica de Comércio. Olha, essa escola foi quem deu o pé inicial à estruturação da profissão contábil, trazendo toda a técnica, toda a elaboração da profissão em 1919, então, portanto, comemorando aí o seu centenário, e mais do que justo a nossa casa e essa minha vinculação ao Conselho de Contabilidade, a todos os contadores, fazer aqui essa justa homenagem. E agora, atenção moradores da Zona Norte. O abastecimento de água na região está reduzido por causa de um serviço de manutenção. Hugo Fernandes tem mais informações. O abastecimento de água na Zona Norte de Natal se encontra com uma redução de 50% por conta de um problema técnico na bomba de captação da Lagoa de Extremóis. De acordo com a CAERN, a bomba será trocada por uma reserva ainda nesta quinta-feira e o abastecimento será restabelecido. Ainda de acordo com a CAERN, após a substituição, o prazo para normalização de toda a Zona Norte será de 48 horas. A companhia aconselha que a população racione a água para evitar maiores transtornos. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E depois do intervalo, eu vou conversar com o advogado Fernando Pinto, filiado ao Partido Novo. Os projetos do partido para as eleições 2020 vão ser um dos nossos assuntos. Nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Repórter e neste dia nós recebemos aqui no estúdio o advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, Fernando Pinto, que também é filiado ao Novo, um partido que está aí mobilizando e trazendo novidades no Brasil desde 2015. Fernando, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Olá, Larissa. Olá, Câmara Repórter. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Falando em partido, no Novo, quais são os projetos do Novo aqui para Natal em 2020? O Novo tem como projeto lançar um candidato a prefeito pela primeira vez em Natal. A gente não lançou da última vez, dessa vez a gente tem mobilização e candidatos a vereadores candidatos a filiados suficientes para ter um candidato a prefeito. Nós temos a expectativa de ter aí pelo menos 30 candidatos a vereadores
E o nosso objetivo é literalmente renovar a Câmara dos Vereadores, lançar um novo projeto que permita que Natal se modernize, permita que Natal forneça seus serviços essenciais como saúde, como educação básica, que são serviços essenciais à prefeitura, né? E que a gente possa desburocratizar, deixar uma cidade mais moderna, mais eficiente. Enfim, o projeto básico do Novo, que é esse. O Novo, ele se consolidou bem em 2018 nas eleições majoritárias, conseguiu superar a cláusula de barreira, né, no âmbito nacional, elegendo deputados federais e até um governador, que foi o de Minas Gerais. E dentro dessa proposta, dessas candidaturas aqui para Natal e também para outras cidades, acredito que aqui no Rio Grande do Norte em 2020, como é que o Novo coloca essas propostas do perfil do partido, como você colocou aí, de modernização, de ter uma visão de romper com a política tradicional? A primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir o custo. O custo da máquina é muito elevado. Estou falando de poder executivo, não vou nem entrar aqui no poder legislativo. O custo da máquina é muito alto. Então a gente vai reduzir significativamente o custo do poder executivo para que a gente possa oferecer cultura, né, educação básica, que é o que concerne ao poder municipal, né? A gente tem aí aproximadamente 300 e pouco, quase 400 escolas, creche. O outro ponto é a gente conseguir reduzir a fila do SUS e fornecer uma saúde de qualidade. Também é outro serviço do Poder Executivo. Para isso você tem que reduzir drasticamente os custos que não são essenciais. Então, inicialmente, o Novo vai ter que fazer uma auditoria profunda, contratando empresas de alto gabarito, empresas de auditoria de primeiro mundo, para cortar esses custos, né? Transformar a burocracia, reduzir a burocracia. Então, o Novo vai lançar um projeto muito agressivo de desburocratização, de revogação de tudo que é decreto, se for possível, para que o cidadão tenha uma vida mais fácil no momento que ele abre emprego, no momento que ele gera emprego, que ele abre empreendimentos novos. Então, o Novo vai ter um plano muito agressivo para que, em curto prazo, o cidadão ele sinta os efeitos de uma boa política, não apenas de uma política nova, mas de uma boa política, que é a política focada na geração de renda, a geração de novas atividades. E a outra questão que também tem muito impacto em curto prazo, que é a zeladoria, né? A prefeitura tem uma função muito importante envolvendo zeladoria, que é a limpeza urbana. E aí o pacto social, né? A sociedade, em conjunto com os novos projetos do Novo. E aí envolve, são projetos agressivos que o Novo tem, né? Criativos inclusive, que aí a gente vai poder ter aí sonhar com o Natal com as calçadas, onde a gente vai ter acessibilidade, e um projeto muito, muito bacana para a cidade. Ousado mesmo, que essa também é a cara do Novo, não é isso, doutor Fernando? E dentro desse processo aí, então, de análise dos possíveis candidatos, né, do processo seletivo que deve ocorrer também, como é que isso vai acontecer? O senhor é um dos cotados para esse cargo de prefeito? Existe a possibilidade, existe um processo seletivo para prefeito em voga. Obviamente que há outros nomes, o Novo é um partido extremamente pragmático. Nosso objetivo é lançar a candidata a prefeito, a gente vai lançar a candidata a prefeito. Como eu disse, a gente espera lançar uns 30 candidatos a vereadores, mas é necessário passar por todo esse processo seletivo. O processo seletivo deve concluir agora para prefeito. O processo para vereador abriu agora. Então, a gente está recebendo agora. É importante saber que existem alguns requisitos, né? Um dos requisitos é ter ficha limpa. Então, ter ficha limpa é um dos requisitos para que o postulante, né, ou o mandatário, obviamente, quem está no Novo, que já ocupa o cargo público, ele tem que ter ficha limpa, inclusive para fazer parte de uma diretoria, né? Então, esse é um dos requisitos. Então, quem tiver interesse em ser candidato a vereador
Como é que pode fazer? Ele entra lá no site, no Google, ele vai lá, quero ser candidato, bota lá novo, ele vai lá ver o link e vai ter o edital. Ele se inscreve, vai pagar a taxa, porque no novo a gente não usa dinheiro de fundo partidário. E apesar disso, é importante que se diga, o novo teve, mesmo não utilizando dinheiro do fundo partidário, porque a gente devolve o dinheiro que a gente recebe do fundo partidário, a gente aplica aí faz uma aplicação, porque se a gente devolver, ele é redistribuído. Mesmo com isso, na última eleição, não só a gente elegeu o governador Zema, com a votação expressiva, como a gente fez o maior lançamento da história no Congresso Nacional, onde a gente tem uma ativa bancada de 8 deputados federais. Então a gente não vai utilizar dinheiro fundo partidário, porque a gente acha que não deve ser utilizado dinheiro público para fazer campanha política. A gente tem que aplicar esse dinheiro público para saúde, educação, segurança. E aproveitando esse seu raciocínio, até falando de fundo partidário, como é que o senhor acompanhou, enfim, o Novo acompanhou no cenário nacional a recente aprovação aí das alterações, né, das regras eleitorais, o aumento, né, a ampliação dos recursos do fundo partidário? É vergonhoso, vergonhoso. A gente está aí discutindo, recentemente a gente viu o governo, né, dizendo que não tem dinheiro para preservar o meio ambiente. Então, é impossível a gente dizer que o meio ambiente ele não está sendo agredido. Só o cego não vê que o meio ambiente está sendo agredido. Ele é agredido todos os dias. Pode ser que haja exagero em relação ao aquecimento global. Sim, pode ser que haja exagero. Mas é mentira, né? É uma afirmação falsa dizer que o ambiente não está sendo agredido e que nós, brasileiros, não temos a obrigação de preservar o meio ambiente. Nós temos a obrigação de preservar o meio ambiente. E recentemente nós vimos o nosso chefe do Poder Executivo Maior dizer que o Brasil não tem dinheiro para preservar o meio ambiente. Recusar uma quantia mínima aí de dinheiro de outras nações por pura vaidade. Mas ao mesmo tempo, nós aprovamos bilhões para financiar por partido político. E o pior, esse dinheiro pode ser destinado para a compra de helicóptero, para a compra de mansões, né, para pagar, enfim, várias despesas que a gente pode até considerar como supérfluo. E então, até onde vai a moralidade? Então, esse fundo partidário é um fundo sem fim, né, uma vergonha para o nosso país. Certo, então, voltando agora então para a pauta de Natal, como o senhor vinha falando com a gente, um dos assuntos que estão em relevância no momento aqui na cidade é o processo de revisão do plano diretor, né, que diz respeito ao processo de desenvolvimento de Natal pelos próximos anos. Um processo que já deveria ter ocorrido, já está sendo feito com atraso aí de 2 anos. Como é que o senhor vê essa proposta? Como é que Natal deve se desenvolver em relação ao plano que precisa ser revisado? O plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos. Recentemente, ontem, né, a gente deve ter algum avanço sobre a perspectiva liberal. Então, Redinha vai ter um avanço enorme. Enorme, ironicamente dizendo, que é onde você vai ser possível construir, ao invés de 5 andares, 6 andares. Você vai ter nas EPAs, Zona de Proteção Ambiental, você vai poder construir hospitais e escolas. Só que o Estado não tem dinheiro para construir nada. Como é que você vai construir hospitais e escolas nas áreas onde a gente tem potenciais turísticos, né? Você tem um aumento de coeficiente de construção, ou seja, aqueles imóveis que antes você tinha um coeficiente de construção de 3, vai para 5. Você vai ter aí as zonas pobres vão poder ser construídas, você vai ter uma equiparação de coeficiente de construção da Zona Sul e Zona Norte. Tem alguns avanços muito medíocres, mas são avanços fundados em opiniões diversas de alguns personagens. O fato é que nós estamos muito atrás ainda de cidades como, por exemplo, Balneário de Camboriú, onde você tem arranha-céus. Por que eu estou falando de arranha-céu? Porque você vai para uma zona de proteção
onde você permitiu, por exemplo, a construção de uma escola ou a construção de um hospital. Quem vai construir uma escola ou um hospital numa área movediça? Né? Qual é a diferença de se construir uma escola ou um hospital na área movediça e se construir um empreendimento que seja sustentável? Um hotel onde você tenha o esgoto, onde você tenha placa solar, onde você tenha um ambiente sustentável, onde você vai gerar emprego e renda. Qual é a dificuldade de se defender isso? É um questionamento, eu não consigo entrar, isso não entra na minha cabeça. O mundo hoje, ele discute densidade, ou seja, quanto mais adensada a cidade, mais você economiza. O que é que eu quero dizer? Quanto maior o prédio, quanto mais arranha-céus você tem, menor a quantidade de estradas você tem para fazer. Você faz um prédio muito alto, você precisa de uma quantidade de estradas menor, uma quantidade menor de estradas para locomover as pessoas, porque hoje a gente está falando de compartilhamento, a gente compartilha veículos, né? Tem Uber, você tem várias formas de compartilhamento. Então, a gente está se discutindo aqui a construção, um aumento de 5 para 6 andares na redinha. Qual é o benefício econômico que a gente vai trazer para o empreendedor da construção civil? Então, o senhor acha que esse plano tem que ser mais arrojado? A gente tem que ter agressividade, nós temos que parar de pensar pequeno. O nosso povo do Rio Grande do Norte tem que parar de se comparar a Paraíba. Nós temos que parar de se comparar a Pernambuco ou a São Paulo. Nós temos que trazer empresas de Singapura, empresas da Coreia do Sul, empresas que venceram a pobreza absoluta e que não têm sequer um pingo da nossa riqueza natural para desenvolver, conjuntamente com a equipe daqui, um plano diretor que aproveite o máximo da nossa capacidade natural, considerando o máximo da riqueza econômica que a gente pode gerar com um plano diretor. Qual é o potencial máximo que a gente pode ter? Qual é o problema da gente ter um arranha-céu? Qual é o problema da gente conseguir gerar emprego e renda com a construção de arranha-céu ou de construir numa zona de proteção ambiental desde que a gente tenha um mínimo de impacto ambiental? Então, eu acho que está na hora eu penso muito, gostaria muito de ver um vereador gritando alto aqui, dizendo, não, eu quero ver o coeficiente indo para 65, não para 5. Né? A gente está falando aqui em Belo Horizonte, né, em Salvador, coeficiente em 15. A gente está falando em 5. Em medíocre 5. Onde é que está o nosso povo? Vamos começar a pensar grande. Vamos sair dessa mediocridade, vamos pensar grande. Então eu acho que está na hora de começar a pensar grande. Eu penso muito, gostaria muito de ver um vereador, um político nosso que tirasse do coração essa vontade de ver o nosso povo avançar. Certo. Fernando, também falando numa pauta nacional agora, mas que tem um reflexo também nos estados e também nos municípios, que diz respeito à reforma da Previdência, que está para ser votada no Senado Federal, a última votação que deve ocorrer, e com a proposta de se incluir uma PEC paralela para a inclusão de estados e municípios. É uma medida que é ansiada até do ponto de vista do equilíbrio fiscal. A gente sabe que hoje muitos municípios enfrentam crises financeiras, precisam equilibrar exatamente esses recursos entre servidores ativos e inativos. Como é que o senhor tem acompanhado também essas discussões e essa possibilidade de inclusão de estados e municípios na reforma? Esse é um apêndice, é um adendo que já vem tentando ser incluído, já vem sendo discutido, negociado, desde que foi aprovada a primeira etapa da reforma da Previdência. Eu desejo muito que isso seja incluído o quanto antes, porque em curtíssimo prazo a gente vai ter um colapso, não apenas na União, que isso já era previsível, mas a gente vai ter um colapso aqui, no lugar onde a gente vive, que é a cidade. Então, quanto antes a gente aprovar uma reforma da Previdência em âmbitos da União e do município e dos estados, melhor. Então, eu desejo muito que a gente consiga fazer um acordo, né? Isso envolve também um novo pacto. A gente inicia aí a discussão de um novo pacto federativo, por incrível que pareça. Apesar de a gente ter um ambiente extremamente dividido politicamente, um ambiente extremamente hostil politicamente, a gente começa a perceber um traço de sanidade. Ou seja,
começa a perceber que apesar da diversidade de ocorrer, diversidade dos interesses políticos, de interesse político, a gente começa a perceber que chegaram à conclusão de que não tem mais para onde correr. A gente tem que chegar no entendimento para que essa reforma da Previdência a gente chegue a um acordo. E também falando de uma pauta nacional, nesta última terça-feira, o Senado também, dentro de uma votação, derrubou vários vetos à lei de abuso de autoridade. O senhor, como membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, como é que acompanhou também assim, a proposta dessa lei, da forma como foi colocada? O presidente Jair Bolsonaro, que emplacou aí 18 vetos e agora parte deles derrubados, e trazendo de volta a possibilidade de criminalização das autoridades, tanto políticas quanto também, principalmente, da área jurídica. Eu fico me perguntando o que as pessoas que são contra a lei de abuso de autoridade dizem em relação ao abuso de autoridade. As pessoas que são contra a aprovação da lei de abuso de autoridade, elas são a favor do abuso de autoridade? Então a pergunta que eu faço, você que é contra a lei de abuso de autoridade, você é a favor do abuso de autoridade? Dizer que a lei de abuso de autoridade ela é ruim, é mesmo que dizer que você é a favor do abuso de autoridade. Toda vez que a gente é a favor de algo que limite a força do Estado, a força abusiva do tirano, e nesse caso, a gente tem o tirano se manifestando através de uma autoridade, e por isso é o abuso de autoridade do tirano, nesse caso, o ente, que é o juiz, é o delegado. Nesse caso, a gente está falando de uma lei de abuso de autoridade que está se criminalizando porque a gente tem um abuso recorrente. E isso não ocorre apenas diante de lava-jato. Isso ocorre no dia a dia. Quem é advogado sabe o que acontece no dia a dia. Então, o que acontece no dia a dia é que o juiz manda prender cliente, advogado. Se chegar a esposa, prende esposa, papagaio, e o cachorro, vai todo mundo. O que acontece é que quem está sendo prejudicado são as pessoas mais simples. Não são as pessoas mais abastadas. É só analisar o que está acontecendo aí na Lava Jato, na própria Lava Jato. Vamos analisar o que está acontecendo na Lava Jato. Delcídio do Amaral, por exemplo. Ele foi preso, né? Foi preso. Ele não teve um bloqueio na conta dele. Eu não vou mais entrar nesse ponto. A pergunta que eu faço para o cidadão é, se você é contra a lei de abuso de autoridade, você é a favor do abuso de autoridade? Então, esse é o questionamento que eu faço. Eu sou absolutamente contra abuso de autoridade. E sou absolutamente a favor de tudo que reduza a força tirana do Estado. Pronto. Quem não deve, não teme. Aquela autoridade que age com decoro, aquela autoridade que age com equilíbrio, com razoabilidade, ele não vai errar e ele não vai temer. Realmente tem muita coisa aí para se ver e a sociedade tem que acompanhar. E, Fernando, antes que a gente encerre aqui a nossa entrevista, eu gostaria de retomar com você, só dentro desse processo seletivo aí para os vereadores, que o Novo já está com esse processo aberto, e também até para a escolha, né, dos candidatos aí a possíveis pré-candidatos a prefeito de Natal em 2020. Quando é que se encerra esse processo? Quando é que o Novo pode ter definições de nomes de candidatos? Eu espero que o Novo conclua, acho que o Novo deve concluir até final aí de outubro, né, início de novembro. O Novo deve estar com o seu pré-candidato já definido a prefeito. Mas o candidato a vereador, o processo seletivo a vereador já começou. Está lá no site, é só entrar, quero ser candidato, tá, no site do Partido Novo, você vai ver o edital. E se você é uma pessoa comum, você não tem ficha suja, você tem vontade de mudar o país, e você acredita que um projeto onde você tenha um estado, no caso um município mais eficiente, mais moderno, onde a burocracia possa ser resolvida toda na palma da mão, através de um celular, por exemplo. Se você acredita nisso, vá lá no
Partido Novo, né, tente mudar essa nação através da Câmara Municipal, que esse é o momento. Ok, então, Fernando Pinto, advogado, conselheiro, né, federal da Ordem dos Advogados aqui no Rio Grande do Norte e também filiado ao Novo. Agradeço aqui a sua participação no Câmara Repórter. Obrigado, agradeço ao Câmara Repórter mais uma vez. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência. E a gente volta a se encontrar aí ao longo da nossa programação com outras notícias do Legislativo Natalense. Tchau!